Olá, sejam bem-vindos. Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a segunda lei da termodinâmica, que estabelece as condições nas quais é possível a transformação de calor em trabalho. Ela complementa a primeira lei, que trata apenas da equivalência entre calor e trabalho e do equilíbrio energético. A segunda lei da termodinâmica estabelece que é impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclos, converta integralmente todo o calor que ela recebe em trabalho útil. Portanto, para essa máquina funcionar, ela tem que trabalhar segundo duas fontes de calor. Uma fonte quente, que fornece calor para a máquina funcionar, e uma fonte fria, que serve para rejeitar, para receber o calor rejeitado, ou seja, aquela quantidade de calor que não é aproveitada na transformação em trabalho útil. Ou seja, Q1, a quantidade de calor recebida, e Q2, a quantidade de calor rejeitada. Nesse processo, então, o trabalho útil realizado pela máquina vai ser igual à quantidade de calor Q1, retirada da fonte quente, menos a quantidade de calor Q2, que é a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Nesse processo de conversão de calor em trabalho pela máquina térmica, é útil definir uma grandeza física chamada de rendimento, que estabelece a razão entre o trabalho útil transformado e a quantidade de calor recebida por essa máquina, segundo essa fórmula que aparece aí na tela. Nessa fórmula, cuidado que o rendimento é expresso em porcentagem. Vejamos um exemplo, então, de aplicação desse conceito de rendimento em máquina térmica. Vem comigo. Aqui é o nosso primeiro exemplo, então. Uma caldeira a temperatura de 600 Kelvin fornece vapor correspondente a 1000 quilocalorias por segundo. Então, isso aqui é a fonte quente Q1, a quantidade de calor que está entrando na máquina. O vapor, depois de passar pela turbina, cede ao condensador, ou seja, a fonte fria, 800 quilocalorias por segundo. Então, essa aqui é a nossa fonte fria. Aqui é importante observar que a fonte quente sempre é maior que a fonte fria. Alguns exercícios, ele não menciona quem que é fonte quente e quem que é fonte fria. Basta você usar essa regrinha. Se eu tiver, por exemplo, 2.000 calorias, 1.600 calorias, a maior é sempre a fonte quente, a menor sempre a fonte fria. Essa regra não falha. Se você utilizar, você vai ver que não dá problema, ok? Bom, o que mais? A temperatura da fonte quente e da fonte fria são dados aqui. Por enquanto a gente não vai trabalhar com temperatura de fonte, ok? Bom, considere uma caloria igual a 4 Joule e ele quer a potência produzida por essa máquina em kW e o rendimento. Para calcular a potência, eu vou precisar do trabalho. Então, lembra que o trabalho é dado por Q1 menos Q2, ou seja, a quantidade de calor que entra na máquina menos aquela que sai. Então, essa quantidade de calor vai ser de 1000 menos 800. Portanto, essa máquina realiza um trabalho de 200 calorias. O trabalho útil dela é 200 calorias. Como eu tenho que calcular a potência, eu vou transformar para Joule, ok? Só por causa disso. Se eu não tivesse que calcular a potência, eu poderia deixar em caloria, não tem problema nenhum não, ok? Aqui a regra é, quando ele te dá o equivalente mecânico do calor, eu provavelmente tenho que transformar para Joule, ok? Lembra que potência é trabalho sobre tempo. Portanto, a potência dessa máquina vai ser 8.000, perdão, não é 8.800, né? 800 dividido por 1, né? Que é por segundo. Então, o trabalho útil realizado são 800 joules, potência trabalho sobre tempo, essa máquina transforma a cada segundo essa quantidade de calor e rejeita essa quantidade de calor. Então, a unidade é segundo, o tempo segundo, portanto, a potência 800 kW. Okay? O rendimento tem algumas fórmulas para trabalhar. Eu posso trabalhar o rendimento fazendo o trabalho útil sobre Q1, ok? E eu posso, e eu gosto mais dessa equação, rendimento igual a 1 menos Q2 sobre Q1.
Por que eu gosto mais dessa equação? Porque num caso como um problema desse daqui, se eu não tivesse pedido para vocês calcularem a potência, vocês teriam que calcular primeiro o trabalho para depois calcular o rendimento por meio dessa fórmula aqui, ok? Nessa equação eu não preciso me preocupar em calcular o trabalho, então eu evito de fazer uma conta desnecessária. Nesse exercício em particular, como eu já calculei o trabalho, então tanto faz usar essa equação 1 ou essa equação 2, vocês escolhem. Eu vou fazer pela equação 2. Tomem cuidado com o seguinte, eu transformei o trabalho para Joule no final aqui, ok? Para calcular o rendimento eu não preciso transformar para Joule, eu posso trabalhar com caloria. Então se você for utilizar a primeira fórmula do rendimento, ela vai ficar assim, ó, 200, que é o trabalho útil em calorias, dividido por 1000, que é a quantidade de calor da fonte quente. Então aqui vai dar 0,2. O rendimento sempre é dado em porcentagem, então chegou aqui, multiplica por 100 e dá a resposta em porcentagem. 20% é o rendimento dessa máquina. Por essa outra equação vai ficar 1 menos, aqui vai dar 800 dividido por 1000, ok? Isso aqui vai dar 0,8, então o rendimento é 1 menos 0,8, que é igual a 0,2. De novo, vezes 100, e eu chego no mesmo rendimento, 20%. Então o rendimento dessa máquina é de 20%, ok? Se a máquina térmica recebe calor da fonte quente, realiza trabalho e rejeita o restante da energia não aproveitada para a fonte fria, a máquina frigorífica, que é um dispositivo que converte trabalho em calor, faz exatamente o contrário. Retira calor da fonte fria por meio da realização de trabalho sobre o gás, rejeita para a fonte quente, conforme a gente está vendo aí na nossa tela. Na máquina térmica, a gente define rendimento, que é a relação entre o trabalho útil realizado pela máquina e a quantidade de calor recebida da fonte quente. Já na máquina frigorífica, nós definimos eficiência, que é expressa pela quantidade de calor retirada da fonte fria e o trabalho externo desenvolvido nessa transferência. Essa fórmula que aparece aí na nossa tela. Bom, vamos ver então como é que a gente aplica esse conceito de máquina frigorífica. Vamos fazer um exercício, vem comigo. Aqui é o nosso exemplo da máquina frigorífica, ok? Uma máquina frigorífica, em cada ciclo do gás utilizado, retira 120 joules do congelador, ou seja, isso aqui é a nossa fonte fria. Lembra que a máquina frigorífica retira da fonte fria e dispensa para a fonte quente a partir da realização de trabalho sobre o gás. Então, no processo, a fonte quente recebe 150 joules. Okay? Basta vocês observarem que no ciclo da geladeira, o interior da geladeira está frio, ou seja, o interior da geladeira é a fonte fria, e o exterior está quente. Se você prestar atenção, atrás da geladeira tem um dissipador de calor, tem uma grade lá que fica quente. É lá que é dissipado o calor para a fonte quente. Qual que é o trabalho, então, realizado pelo compressor por ciclo? Então, trabalho, quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Então, o trabalho nesse caso vai ser 150 menos 120. O trabalho é igual a 30 joules, ok? Embora seja máquina frigorífica, não mudou a nossa equação. A definição de trabalho da segunda lei da termodinâmica continua a mesma. O que muda aqui é a eficiência. Então, a letra B pede a eficiência. Então, lembre-se que a eficiência de uma máquina térmica é representada pela letra E, que é igual a Q2 sobre trabalho. Então, a eficiência dessa máquina vai ser, o Q2 é 120, o trabalho é 30, portanto, a eficiência dessa máquina é 4. 4 o quê? 4 é um número adimensional, diferentemente do rendimento que eu expresso em potência, aqui eu não vou expressar em nada, vou deixar só 4. Muito cuidado agora, porque rendimento e eficiência são sinônimos, então muitas vezes vai aparecer no exercício para você calcular a eficiência de uma máquina térmica. Máquina térmica, a eficiência é o cálculo do rendimento, ok? A eficiência
dada por essa equação aqui é somente para máquinas frigoríficas. Então, muito cuidado, que tipo de máquina você está trabalhando, térmica ou frigorífica. E aí não se apegue para o termo eficiência ou rendimento. Faça a aplicação de acordo com o tipo de máquina que você está trabalhando. Bom, pessoal, então essa foi nossa aula sobre a segunda lei da termodinâmica. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado. Um abraço, até a próxima, hein?